Vamos lá, a gente parte agora para a questão de número 14. É uma questão que apareceu na prova do CFO de Minas no ano de 2019. Eu quero aproveitar essa questão aqui para enfatizar uma característica muito importante da banca da Fundep. E que característica é essa? Geralmente, nas provas da Fundep, você vai ter muito pouco tempo para poder resolver cada questão. E as questões elas costumam aparecer com um textão gigante que nem sempre vai ser necessário você fazer toda a leitura. Então, qual é a recomendação do coração que eu quero deixar aqui para você? Sempre começa a pergunta, sempre começa a leitura da questão pelo comando da questão. Por quê? Porque é aqui que você vai saber o que você está buscando no texto. E aí, se o texto estiver viajando na maionese, estiver te dando informação que você não precisa, informações desnecessárias, você não vai ficar enchendo a sua cabeça com aquilo, entendeu? Você já vai ler o texto sabendo o que você está buscando. Então, vamos lá. Vamos começar a leitura aqui pelo comando da questão, então. Sabendo-se que o raio do menor disco é de 1 centímetro, qual é o volume ocupado por esses 5 cilindros furados em centímetros cúbicos? Então, olha só, repara que a gente está querendo calcular o volume dessa torre aqui. Agora, vamos dar uma olhada nessa parte do texto aqui em cima. Eu nem vou ler o texto todo. Se você quiser saber o que está escrito aqui, você dá uma pausa no vídeo, faz a leitura do texto por conta própria, tá bom? Mas eu vou te adiantar o que ele está contando aqui. Aqui é uma historinha explicando como que funciona esse jogo. O nome do jogo se chama Hanoi e consiste em você pegar esses discos aqui e ir passando para os próximos pinos, tentando fazer todos os discos chegar no pino C aqui, sem nunca colocar um disco maior em cima de um disco menor. É nisso que consiste o jogo, tá bom? E aí ele conta toda essa historinha aqui, que não é necessária para a resolução da questão. Então, quando você começa a leitura pelo comando da questão, você até pode perder tempo fazendo essa leitura aqui. É importante você ler tudo, só que você já lê sabendo o que é importante para a resolução da questão e o que não é. Você lê o texto já filtrando aquilo que realmente é relevante, tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos para a resolução da questão. Eu vou começar a minha leitura a partir daqui. Considere uma torre de Hanoi em que os discos são constituídos por 5 cilindros retos furados de mesma altura, 1 centímetro. Então, o que ele me disse aqui? Ele está me dando a altura de cada um desses discos aqui. Se você pegar a alturinha aqui de um disco, isso vai medir 1 centímetro. Beleza, vamos continuar a leitura agora. Sabe-se também que os raios desses cilindros estão em progressão aritmética de razão 1 e que o diâmetro dos furos de cada disco mede 1 centímetro. Então, o que ele está me dizendo? Olha só. Vamos continuar a leitura e depois eu falo. Sabendo que o raio do menor disco é de 1 centímetro, qual o volume ocupado por esses 5 cilindros furados em centímetros cúbicos? Então, ele me deu o raio do menor disco aqui. O raio é a distância que vai do centro da circunferência, né, até uma de suas bordas, uma das extremidades. Isso daqui é o raio e mede 1 centímetro. E aqui, ele falou que os raios desses cilindros estão em progressão aritmética de razão 1. O que isso significa? Significa que o raio de cada um dos próximos discos aqui vai aumentar de 1 em 1 unidade. Então, olha só, o raio do primeiro disco ali, vamos anotar esses raios, mede 1 centímetro. Já o próximo, mais 1, então vai medir 2. O próximo, 3, depois 4 e depois 5, beleza? Então, cada um desses discos aqui tem esses valores que eu anotei aqui para os seus raios. E aí, o que o exercício quer que a gente faz? Ele quer que a gente calcula o volume total dessa torre, e para calcular esse volume total, a gente vai calcular o volume de cada um desses discos e depois somar. Olha só, como que você faz para poder calcular o volume de um disco? Lembrando que todo disco é um cilindro. Esse disco aqui, ele tem o mesmo formato de uma lata de óleo, não é verdade? É um cilindro. O volume do cilindro é calculado como sendo o produto da área da base pela altura. A área da base vezes a altura. Só que a base dessa figura aqui, como é um círculo, para você calcular a área de um círculo, você vai utilizar a formulinha πr². Então, o volume aqui vai ser igual a πr² vezes h. Essa é a formulinha que você vai utilizar para poder calcular a área de qualquer cilindro, tá bom? Recomendo fortemente que você anote essa fórmula para você lembrar dela depois. Beleza.
Então, olha só, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai calcular o volume de cada um daqueles discos ali. O volume do primeiro disco vai ser πr² vezes h. Lembrando que o raio do primeiro disco vale 1 e a altura do primeiro disco vale 1 também. Então, isso daqui vai ficar π vezes 1² vezes 1. Quanto que vai dar isso daqui? 1² continua sendo 1, vezes 1 continua sendo 1, vezes π. Isso aqui vai dar π, tá bom? 1π. O próximo disco, ele vai ter um raio de 2 centímetros. Então, o nosso cálculo vai ficar assim, ó. π vezes r², r agora vale 2, ao quadrado, vezes a alturinha dele, que continua sendo 1. Isso vai ser igual a quanto? Ó, 2², 4, vezes 1, 4, vezes π, 4π. Beleza, vamos para o próximo agora, vamos para o disco 3. π vezes o raio ao quadrado, só que o próximo disco tem raio 3, então vai ficar 3² vezes 1. Quanto é que vai dar essa conta aqui? 9π. Se você observar, está acontecendo um padrão aqui. Você não precisa ficar aplicando fórmula toda hora. Eu sei que o próximo vai ter raio 4. Consequentemente, o volume dele vai ser 16π. O raio vai ser sempre elevado ao quadrado, né? E o próximo, 25π. Ramon, não entendi esse padrão. Tá tudo bem, você pode aplicar a fórmula aqui sem problema nenhum. É até rapidinho fazer isso também, tá bom? Beleza. Agora, o que são esses números aqui? É o volume de cada disco, na verdade? Então, para você descobrir o volume da torre toda, você soma esses valores aqui. Então, vamos lá. Vamos somar todo mundo aqui. π mais 4π vai dar 5π. Ó, 1π mais 4π, 5π. Mais 9 aqui, 14. Mais 16, 30. Mais 25, 55π. Então, esse é o volume da torre toda. E agora eu te falo, graças a Deus que não tem esse valor aqui nas alternativas. Porque eu sei que muita gente ia chegar aqui e se tivesse 55π esperando aqui, a pessoa ia marcar sem medo de ser feliz. Só que você tem que lembrar de um detalhe. Esses discos aqui, eles são furados. Então a gente precisa descontar o valor do furo. A gente quer o volume do disco. Como o disco é furado e o exercício enfatiza isso, olha. A gente precisa descobrir qual é o volume desse buraco aqui, o volume desse furo, e remover da nossa conta. Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso? Olha só, repara que um furinho daquele, ó, estou desenhando um furo que tem dentro de um disco, tá bom? Um furinho só. Ele vai ter uma altura aqui de 1 centímetro, e qual vai ser o valor do raio desse furo? O exercício fala pra gente aqui que o diâmetro do furo, cadê? Onde que ele dá essa informação? Ó, o diâmetro do furo de cada disco mede 1 centímetro. Só que ele está dando pra gente o diâmetro. Raio é sempre a metade do diâmetro, tá bom? Então, se o diâmetro mede 1, o raio vai medir a metade. 1 sobre 2. Então, aqui, esse raiozinho aqui é igual a 1 sobre 2. E agora a gente vai calcular o volume desse furinho, tá bom? Ó, o furinho também é um cilindro, o volume vai ser igual a πr² vezes h. Π a gente vai repetir aqui. O raio é 1 sobre 2, então vamos escrever aqui 1 sobre 2. Não pode esquecer de colocar esse cara entre parênteses, porque tem esse quadrado aqui que vai ficar em cima de todo mundo, tá bom? Do 1 e do 2. Vezes a altura, que é 1. Quanto que vai dar isso daqui? Ó, 1 sobre 2 ao quadrado vai dar 1 sobre 4. O quadrado de 1 é 1 e o quadrado de 2 é 4. Então aqui vai ficar π, que multiplica 1 sobre 4, que multiplica 1. Beleza, próximo passo é terminar essa continha aqui, né? Multiplica o de cima pelo de cima aqui, ó, vai dar π, e o de baixo não tem ninguém para multiplicar, a gente só repete. π sobre 4. Isso daqui é o volume de um furo. Só que a gente tem quantos discos? 5 discos. Consequentemente, 5 furos. Então a gente pega esse volume aqui e multiplica ele por 5. Quanto é que vai dar o volume total da parte oca daquela torre ali? 5 vezes π sobre 4, ou seja, 5π sobre 4. Qual é o nosso próximo passo agora? O nosso próximo passo é você pegar o volume total da torre que a gente calculou e subtrair do volume desse furo aí, que a gente vai chegar na nossa resposta final agora. Então, ó, o volume total da torre aqui é 55π, o volume do furo é 5π sobre 4,
e a resposta dessa conta aqui já é o que a gente está buscando, tá? Agora, olha só, eu quero fazer uma subtração de frações com denominadores diferentes. Deixa eu reescrever esse 4 aqui. Aí, ficou mais legível agora. Com denominadores diferentes. O denominador dessa fração aqui, como ele não aparece, é 1. Como que a gente faz para poder fazer conta com denominadores diferentes? A nossa fração aqui, ela está bugada, a gente precisa desbugar ela antes. Como que você vai fazer isso? Olha só. Repara que se eu multiplicar aqui por 4 em cima e embaixo, eu já resolvo o problema, porque aqui embaixo vai dar 4 e aí eu escrevo todo mundo no mesmo denominador. Se isso aqui estiver confuso para você, você pode fazer o processo do MMC, tá bom? Mas isso aqui é mais rapidinho. Vamos lá, 4 vezes 55, isso vai dar 220π, tudo isso sobre 4, menos 5π sobre 4. Como é que a gente continua essa conta aqui agora? Subtrai a parte de cima e repete a parte de baixo. 220π menos 5π, isso vai dar 215π, tudo isso sobre 4. Então, essa é a nossa resposta final. Esse é o valor da torre, a soma dos volumes aí de todos os discos, descontando os furos, tá bom? 215π sobre 4 centímetros cúbicos. A alternativa correta aqui é a alternativa C. É isso aí, essa foi a resolução da questão de número 14 da prova do CFO de Minas, que apareceu no ano de 2019. Espero que todos os conceitos tenham ficado bem claros para você. Coloca aqui nos comentários para mim o que você achou, se foi uma questão tranquila, difícil, enfim, quero saber de você, tá bom? Vamos conversar. Uma outra informação importante que você precisa saber é que aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar links que vão te levar para playlists com a resolução de todas as outras questões aí do CFO que foram aplicadas pela banca da Fundep, e a gente se vê agora no próximo vídeo. Te vejo lá!